Olá, bom dia. Tudo bem com você? Um feliz sábado para você, para toda a sua família. Que Deus te abençoe neste dia do Senhor. Hoje vamos estudar aqui mais um capítulo da palavra do Senhor e hoje o capítulo que estudaremos do Salmo é o Salmo 132 e o título é Uma Promessa Antiga. Antes de nós lermos a palavra de Deus, convido você a uma oração. Pai, que habitas nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, estamos com a Bíblia aberta aqui no Salmo 132, de onde hoje tiraremos aqui uma palavra de esperança. Pedimos humildemente que o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender e assim colocarmos em prática. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 132 tem aqui, queridos amigos, 18 versos, não vou ler todos eles, mas o título, como eu disse para vocês, é Uma Promessa Antiga. Aqui fica bem claro, aqui nesse Salmo, um juramento que Davi faz a Deus, e aqui no versículo 10, aqui no verso 10, verso 11, tem um juramento que Deus faz a Davi. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é isto. Verso 1 diz assim: Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e ao encontrarmos no campo de Jaar, entremos na sua morada e adoremos diante do estrado de seus pés. Queridos, nós sabemos que a arca de Deus, quando ela foi projetada ali, quando Deus faz ali os projetos com Moisés, a arca de Deus era a que guiava o povo de Israel. A arca de Deus sempre estava à frente. Era Deus ali dando indicações de quando eles paravam, de quando eles tinham que marchar. Então a arca de Deus, junto com o povo de Israel, ela sempre guiava o povo de Deus. E aqui, queridos, nós estamos entendendo dentro desse salmo que alguma coisa havia acontecido. E se você for lá para 2 Samuel, capítulo 6, logo quando Davi sobe ao trono, ele tem desejo no seu coração de fazer duas coisas. Primeira coisa, trazer a arca de Deus de volta para o meio do povo de Israel. Construir uma tenda e colocar ali a arca de Deus. E a segunda coisa era construir uma casa para Deus, que ele não foi permitido por Deus em construir essa casa para Deus. Quem construiu foi o seu próprio filho, que foi Salomão. Então vamos entender uma coisa muito importante. Os filhos de Eli, lá em 1 Samuel, eles levaram a arca de Deus numa batalha contra os filisteus sem a ordem de Deus, e eles foram derrotados pelos filisteus. Queriam usar a arca de Deus como um amuleto e simplesmente perderam a batalha. Então entenda, a primeira lição que eu quero tirar com vocês: a gente não pode usar a palavra de Deus como um amuleto. Tem pessoas que acham que a palavra de Deus é apenas para socorrer a você quando você está passando por um problema. Não, a palavra de Deus quer socorrer a nossa vida quando a gente também está passando por alegrias, por coisas boas, não só quando estamos passando por problemas. Ou seja, a arca de Deus, ela tem que estar guiando o nosso coração. A arca de Deus era símbolo do trono de Deus. Então, Deus quer fazer do seu coração, do meu coração, o seu trono. E quando nós permitimos que Deus reine em nossa vida, Ele é que quer governar. Os filhos de Eli, ali no livro de 1 Samuel, quando eles levam a arca de Deus para uma batalha, e eles perdem a batalha, queridos amigos, a arca vai parar no meio dos filisteus, e algumas coisas terríveis acontecem no meio dos filisteus, e eles querem devolver. E a arca vai parar então na casa de Abinadab. E a arca fica ali um bom tempo na casa de Abinadab. E o povo parecia já que tinha esquecido da arca de Deus. Mas quando Davi sobe ao trono, a arca de Deus está lá na casa de Abinadab, ali no capítulo 6 de 2 Samuel. Davi agora ele faz ali uma reunião com os seus líderes
e decide ir lá buscar a arca. Só que acontece coisas terríveis. Davi vai lá buscar a arca, e quando ele vai buscar a arca, queridos amigos, ele vai buscar a arca do jeito errado. Coloca a arca em cima de carros ou de carroça, e bois ali vão puxando, e dois homens, Uzai e Aió, quando a arca ela tomba, quando a arca quer cair de cima da carroça, eles colocam a mão na arca e eles são fulminados. Por que isso acontece, queridos? Por quê? Porque não era em uma carroça que tinham que trazer a arca. A arca tinha que ser colocada em cima de varais, e colocado, aliás, nos varais e colocado nos ombros dos levitas, dos filhos de Coate. Ah, meu querido amigo, Davi quis trazer a arca de Deus, o trono de Deus, para o meio do povo e trouxe errado, e pessoas morreram. Primeira lição: quando você faz um juramento a Deus, segunda lição, desculpa, quando você faz um juramento a Deus, entenda, você não deve fazer as coisas do seu jeito. Tem muitas pessoas que fazem juramentos a Deus e quer subir escadarias aí de igrejas de joelhos para pagar uma promessa. Tem muitos que querem abençoar o carro e depois saem andando na estrada aí a 220 por hora. Querido amigo, quando você faz um juramento a Deus, você tem que cumprir esse juramento a Deus dentro das normas que Deus estabelece dentro da sua palavra. Cumprir um juramento a Deus tem que ser motivado pela palavra do Senhor. Não queira cumprir o juramento que você faz a Deus nos rituais macabros que existem nesse mundo, fazendo coisas terríveis. Tem pessoas que fazem cada coisa, queridos amigos, para cumprir promessas, sabe? Fazem cada besteira, desculpa a palavra. Mas por que fazem isso? Porque não compreende a vontade de Deus dentro da palavra. Juramento a Deus, quando for cumprido, tem que ser mediante aos padrões da palavra do Senhor. E se tem um padrão, se tem aqui uma norma, vamos seguir as normas de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Davi ficou tão preocupado e que parece que Davi não dormia de tanto desejo de trazer a arca de Deus. Mais tarde, Davi conseguiu trazer. A arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E aquela casa de Obed-Edom, depois você vai ali no capítulo 7, no capítulo 6 de 2 Samuel, você vai ver essa história. Obed-Edom foi abençoado porque a arca ficou na sua casa. E Davi, depois de repensar todos os seus atos, ele então traz a arca de Deus do jeito certo. Às vezes nós precisamos repensar alguns atos para sermos abençoados por Deus. Mas Davi tinha um juramento, e dentro desse juramento ele tinha que fazer a coisa certa. Agora olha que interessante. Verso 10, por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido, que o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que o seu trono se assente um dos seus descendentes. O último descendente de Davi que subiu ao trono, depois nenhum mais, só Jesus depois, foi Zedequias. O rei Zedequias fez cada coisa erradas. O rei Ezequias, desculpa, não Zedequias, mas o rei Ezequias fez cada coisa, irmãos, que vocês não fazem ideia. E na mão do rei Ezequias, o povo foi parar lá no cativeiro da Babilônia. Coisas terríveis aconteceram. O último rei ali que subiu ao trono foi o rei Ezequias, depois de Jesus. Jesus veio da descendência de Davi. Deus fez uma promessa para Davi, e Deus cumpriu essa promessa que está em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Deus fez uma promessa lá no capítulo 7 e Deus cumpriu essa promessa. Agora, queridos, vou falar uma coisa para você. Hoje Deus também tem uma promessa para você. E a promessa é, querido amigo, Ele quer fazer de você uma nova criatura, quer conceder a você o perdão, quer dar a você a possibilidade de aceitá-lo e ser livre ou liberto do pecado. E conhecereis a verdade, João 8,32 diz, e a verdade te libertará. Sabe, querido amigo, hoje Deus tem uma promessa para você. E Ele, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Se Deus hoje tem uma promessa para mim e para você, então agarre essa promessa de Deus para a sua vida. E se você fizer algum juramento a Deus, por alguma bênção que você recebeu, não faça aí coisas erradas, não pratique aí rituais que algumas seitas elas esperam que você faça. Não faça isso. Cumpra o seu juramento mediante a palavra do Senhor, porque tudo que Deus vai fazer para você, como Ele fez para Davi, prometeu e cumpriu. Hoje o trono de Davi ele é eterno em Cristo Jesus. Saiba que hoje Deus também vai cumprir a promessa que Ele tem para você e para mim. Sabe qual é essa promessa que Ele tem para nós?
Um dia ele vai voltar e vai nos levar para morar com ele nas mansões celestiais. Mas antes disso acontecer, hoje ele quer habitar no seu e no meu coração. Deixe Deus hoje reinar no seu coração para que ele possa fazer de você uma nova criatura. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que você tenha um ótimo sábado na companhia de Deus. Amém.